Hoje nós queremos falar um pouquinho mais sobre a função social da Igreja Católica. Nós queremos abordar a função social da Igreja através do seu documento, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja Católica. Uma vez que lá está constituída de forma clara, objetiva e bem organizada qual é o papel da Igreja e suas atribuições sociais. Não tenho a pretensão aqui de tratar de cada capítulo do documento, tendo em vista que seria uma missão árdua demais e fora de contexto neste momento. Mas gostaria de despertar em você o interesse de aprofundar os seus estudos e conhecer um pouco mais a respeito do compêndio. São João Paulo II, durante o seu pontificado, publicou 3 cartas que eu considero de fundamental importância. São elas Laborem Exercens, Solicitudo Reis Sociales e Centésimos Annus, todas tratando de temas relacionados à função social da Igreja. Laborem Exercens foi dada em 14 de setembro de 1981, na festa da Exaltação da Santa Cruz, e vem falar essencialmente do trabalho, da função do trabalho na vida do ser humano e suas relações diversas. Solicitudo Reis Sociales foi dada em 30 de dezembro de 1987 e trata do desenvolvimento autêntico do homem e da sociedade. E a Centésimos Annus foi dada em 1º de maio de 1991, na memória de São José Operário. Fala, entre outras coisas, da propriedade privada. Todas essas encíclicas podem ser encontradas no site do Vaticano ou em livrarias católicas. E são de suma importância para nós o conhecimento dos seus conteúdos. Arrisco dizer que essas 3 cartas, que por si só já fazem referência ao que escreveram os papas predecessores de São João Paulo II, contribuíram para que nos aprofundássemos cada vez mais nos estudos acerca da doutrina social da Igreja. E assim o Pontifício Conselho Justiça e Paz pudesse elaborar o documento, o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que nada mais é do que uma síntese de tudo que a Igreja professa nas questões sociais, que são, na verdade, de suma importância para a vida dos fiéis do mundo inteiro, clérigos e leigos, católicos ou não. No dia 2 de abril de 2004, memória de São Francisco de Paula, na cidade do Vaticano, o cardeal Renato Raffaele Martino, presidente do Pontifício Conselho de Justiça e Paz, apresentou o Compêndio da Doutrina Social da Igreja, que foi elaborado a pedido do Santo Padre, o Papa João Paulo II, com o intuito de sintetizar em um único texto todo o ensinamento social da Igreja e que havia sido iniciado pelo cardeal Tuan, que não pôde concluí-lo por motivo de doença. O documento vem mostrar a importância da Igreja, da vida da sociedade, em especial o papel fundamental dos fiéis leigos, que com a força do Evangelho de Cristo podem transformar o mundo. Num primeiro momento, podemos pensar que a Igreja não deveria meter-se em questões sociais, mas ao fazermos uma análise teológica mais profunda, perceberemos que o reino dos céus pregado por Jesus Cristo não é algo distante e inatingível, e sim que está aqui no nosso meio. Transformar o ambiente que vivemos em reino de Deus é também prefiguração de novos céus e nova terra. Jesus conquistou para nós a salvação por um alto preço, e essa salvação continua sendo proclamada pela Igreja desde o princípio até nossos dias, em vista que essa salvação se realizará não só em uma vida nova, como também em nossa própria realidade cotidiana, do nosso trabalho, na sociedade, na vida política, em todas as culturas. Portanto,
Trata-se de uma salvação completa e não parcial, que abrange todos os homens em todos os lugares e em todos os contextos sociais. A doutrina social é a expressão do amor de Deus por nós. Possui uma completa unidade que nos torna todos irmãos em Cristo. E a Igreja nos ensina a vivermos de acordo com a sabedoria divina em nossa própria vocação, com dignidade de filhos e filhas de Deus. Ao cumprir a sua missão de evangelizar de forma integral, preocupando-se não só com a salvação da alma, mas todavia com o bem-estar social. Vamos analisar aqui o que o professor Felipe Aquino tem a nos dizer sobre a visão da Igreja em relação aos problemas sociais. Ele diz: a Igreja Católica tem uma visão muito clara do mundo e das suas necessidades, e por isso oferece a solução cristã para os graves problemas da humanidade segundo a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Mas, infelizmente, muitos católicos desconhecem essa doutrina. A questão está em como ficar indiferente a tantas situações de injustiças que acontecem em nossos dias. Pessoas oprimidas, necessitadas, desempregadas, estão à espera de ajuda. Pessoas morrendo de fome, privadas de cuidados médicos, condenadas ao analfabetismo, desabrigados, morando embaixo das pontes, vivendo em níveis catastróficos de pobrezas, abandonados sem ter sentido da vida, propensos ao uso de drogas, esquecidos na velhice, enfermos, marginalizados, discriminados socialmente. Isso sem falar de tudo o que está acontecendo ao nosso planeta. A Igreja não pode se calar, a Igreja não pode se omitir. É função social da Igreja interferir com a finalidade da salvação da humanidade nas questões sociais tão importantes. No compêndio da doutrina social da Igreja, nós podemos perceber isso bem claro. Vamos observar o que nos diz Martino. O amor cristão move à denúncia, à proposta e ao compromisso de elaboração de projetos em campo cultural e social. Há uma operosidade concreta e ativa que impulsione a todos os que tomam sinceramente a peito a sorte do homem a oferecer o próprio contributo. Quem vive os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo não pode se omitir às injustiças desse mundo, lembrando que o pecado se dá por pensamentos, palavras, atos e omissão. Mas a doutrina social da Igreja Católica não está fechada em si mesma, e sim disponível para todas as pessoas. A doutrina social da Igreja não é apenas um documento cheio de regras e leis que são esquecidas e abandonadas. Pelo contrário, são transcrições de atitudes que acontecem na prática do nosso dia a dia, em todas as pastorais e movimentos da Igreja. Deus nos chama à santidade, e ser santo é colocar a mão na massa, arregaçar as mangas, ir ao encontro do outro, ir ao encontro das necessidades do irmão e ajudar em tudo aquilo que for possível. Infelizmente, em nosso país, existe muito preconceito e discriminação religiosa. Já vi vários exemplos de dominações religiosas que só se ajudam entre si. Se o fulano não frequenta a nossa igreja, não vamos ajudá-lo. Ou ainda, vamos ajudá-lo, mas ele precisa se converter. Isso não está certo. Onde é que está a história de fazer o bem sem olhar a quem? O compêndio vem falar justamente que a função social da igreja transcende as religiões ou denominações religiosas. As questões sociais em nosso país urgem a atitude e posturas da igreja, não só em relação a seus fiéis, mas a toda a humanidade. Um belo exemplo disso aqui no Brasil é a campanha da fraternidade, que acontece todos os anos e é promovida pela CNBB. É uma pena que ela é divulgada essencialmente durante a quaresma e acaba, às vezes, tirando um pouquinho do verdadeiro sentido da quaresma da vida do católico. Mas a campanha em si é muito boa, deveria ser aproveitada em outros momentos durante o ano. É uma campanha social e não religiosa. Todos os anos traz como tema um problema concreto da nossa sociedade, buscando caminhos de solução, sem distinção de pessoas ou qualquer tipo de preconceito. Mas não é uma campanha destinada
apenas aos católicos, e sim a toda a sociedade, tendo em vista que são problemas pertinentes a todos nós, independente da fé que cada um professa, não é mesmo? Assim sendo, também a doutrina social da Igreja abrange todas as pessoas, cristãos e não cristãos, e a leitura desse documento é aconselhada a todos. O compêndio ele é composto de 12 capítulos e é dividido em 3 partes, sendo a primeira parte até o capítulo 4º, a segunda parte do capítulo 5º ao 11º e a terceira parte composta pelo capítulo 12º. Os temas tratados são o desígnio de amor de Deus a toda a humanidade, a missão da Igreja e a doutrina social, a pessoa e os seus direitos, os princípios da doutrina social da Igreja, a família, célula vital da sociedade, o trabalho humano, a vida econômica, a comunidade política, a comunidade internacional, salvaguardar o ambiente, a promoção da paz e a doutrina social e a ação eclesial. O agir libertador de Deus na história de Israel nos mostra como Deus se aproxima sempre do seu povo, sem querer nada em troca, como um pai que se aproxima de um filho. Deus nos ama e se preocupa conosco, quer nosso bem-estar e quer que aprendamos a partilhar os bens necessários no plano social, nas relações com as pessoas, na dimensão de que tudo o que temos é dom gratuito de Deus e não deve ser acumulado de forma egoísta, e sim dividido com todos. Isso não é comunismo, gente. Isso é doutrina social da Igreja Católica. No capítulo 6 do Evangelho escrito por Lucas, Jesus usa uma máxima que serve de base para a doutrina social da Igreja. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. E o Catecismo da Igreja Católica nos diz que o ensinamento da doutrina social da Igreja abrange um corpo da doutrina que se articula à medida que a Igreja interprete os acontecimentos ao longo da história, à luz do conjunto da palavra revelada por Jesus Cristo, com a assistência do Espírito Santo. Este ensinamento se torna mais aceitável aos homens de boa vontade quanto mais profundamente inspira a conduta dos fiéis. Na história da salvação, Deus se revela a Moisés dizendo ter ouvido o clamor do povo e prometendo resgatá-los do Egito, onde eram escravos, e dar a eles uma terra de onde jorraria leite e mel. Tudo isso é gratuidade, mas Deus, ao fazer essa aliança com Israel, que a assume de bom grado, revela através de Moisés os 10 mandamentos, 10 palavras de conduta moral para serem seguidas pelo povo, para que haja paz e harmonia entre as pessoas. Nos livros do Deuteronômio e do Levítico, onde se encontra a lei, vemos claramente a preocupação de Deus com o pobre, com o forasteiro, de forma a ser regra de vida para todos sempre cuidarmos dos mais necessitados. Podemos incluir também, como doutrina social do coração de Deus, questões como o ano sabático e o ano jubilar, na pessoa de Jesus Cristo, que se cumpre o evento decisivo da história de Deus com os homens. Deus amou tanto a humanidade e por tantas vezes, de tantas formas, quis caminhar conosco, que para se aproximar ainda mais de nós, se fez carne, assumindo a nossa humanidade em Jesus, que inicia sua vida pública proclamando na leitura do profeta Isaías que ele viria para libertar os cativos, anunciar a boa nova aos pobres, curar os enfermos e restaurar a vida de muitos. Jesus expressa claramente a sua condição de filho que recebeu tudo gratuitamente do Pai e quer fazer com que todos os homens participem deste dom, dessa relação filial, ao nos chamar de amigos e não mais servos, pois nos fez conhecer tudo o que ele mesmo ouviu do Pai.
Cristãos designam a palavra comunhão. Ser cristão é ser família, assim como Deus é família na Trindade. As três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são na verdade um só Deus, é uma família de amor e exemplo a ser seguido por nós. Nós que muitas vezes nos chamamos de irmãos, pois somos filhos de Deus, acabamos nos fechando em nosso pequeno mundo, nos isolando e vivendo egoisticamente, quando na verdade não somos irmãos apenas dentro da igreja, mas de forma mais ampla, tendo a obrigação de estender a mão em todas as necessidades da vida cotidiana. Nós somos igreja, a função social é nossa. Devemos arregaçar as mangas, colocar as mãos no arado e não olhar para trás. Mas também de nada adianta uma força-tarefa desordenada, pois precisamos de organização, de saber o que fazer, quando fazer e como fazer. A igreja é uma instituição milenar que tem normas muito claras, constituições muito precisas, sempre auxiliada pelo Espírito Santo, que nunca, em momento algum, a abandonou. A Igreja Católica, fundada pelo próprio Jesus Cristo sobre o apóstolo Pedro, está constituída sobre a rocha e não sobre a areia. Tem um credo bem definido, um catecismo onde se encontra tudo o que a igreja acredita, professa e ensina, nos mais variados temas que se possa imaginar. Um código de direito canônico que prevê todo tipo de situação legal que possa ocorrer dentro ou fora dela. Uma enorme família constituída de pessoas de todas as raças e idades, ricos e pobres em todos os cantos do mundo. A igreja fundou a universidade e muitas descobertas científicas foram feitas por seus padres e monges. Responsável por compilar os textos sagrados, traduzir e classificar o que hoje conhecemos como Bíblia Sagrada. São centenas, talvez milhares de documentos com ensinamentos inspirados pelo Espírito Santo, que nos chegam através das mãos dos santos padres no decorrer dos séculos, e muitos deles com uma incrível preocupação social com o ser humano e com o meio ambiente. Uma recente compilação de textos sobre as questões sociais que envolvem todos os habitantes desse planeta, independente de religião, chama-se Compêndio da Doutrina Social da Igreja Católica. E foi sobre ele que eu tentei falar hoje um pouquinho para você. Vamos estudá-lo? Deus abençoe. Paz e bem. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora e receba semanalmente os avisos das atualizações dos nossos vídeos. Quem é inscrito, assiste primeiro. Dê o seu joinha, comente, compartilhe nas redes sociais e nos ajude a evangelizar. Deus abençoe você.